Deus. Vamos hoje para o 8º mandamento de Êxodo capítulo 20, versículo 15. Nós estamos aqui fazendo a exposição dos 10 mandamentos, iniciada pelo pastor Jonatas, e nós chegamos então agora ao 8º mandamento, e nós vamos nos colocar de pé e vamos ler todos juntos esse pequeno verso da palavra de Deus. Êxodo capítulo 20, apenas o versículo 15. Êxodo capítulo 20, versículo 15. Todos encontraram? Então leiamos todos juntos. Não furtarás. Mais uma vez. Não furtarás. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Senhor Deus, pela oportunidade de mais uma vez compartilhá-la, de mais uma vez ouvi-la. Ó Deus, fala, Senhor, ao coração de cada um de nós nesta noite, através desta mensagem. Cumpra, ó Deus, o teu propósito, cada vida, através da tua palavra, e glorifica o teu nome tão somente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Nós lemos aqui na liturgia do culto a parábola do bom samaritano, parábola conhecida por muitos de nós, ou quem sabe por todos. E certa vez um sábio pensador, ele elaborou com muita sabedoria e muita criatividade 3 filosofias que estão baseadas exatamente na parábola do bom samaritano. Ele elaborou a filosofia dos salteadores, daqueles homens que roubaram aquele homem enquanto ele descia de Jerusalém para Jericó, naquela estrada, eles tiraram tudo que aquele homem tinha e deixou o semi-morto naquela estrada. Qual é a filosofia dos salteadores? Tudo o que é meu, tudo o que é seu deve ser meu. Tudo que é meu e tudo que é seu deve ser meu. Ou seja, você é dono das suas coisas, mas eu sou dono das minhas coisas e as suas coisas devem ser minhas também. É a filosofia do materialismo, da avareza obsessiva. Mas em segundo plano também temos a filosofia do sacerdote e do levita. Tudo que é meu e tudo que é teu. Ou seja, o que você tem é seu, o que eu tenho é meu, você toma conta daquilo que é seu, eu tomo conta daquilo que é meu. É a filosofia do cada um para si e Deus para todos. Mas nós temos também, em terceiro lugar, a filosofia do bom samaritano. Tudo que é meu e tudo que é meu pode ser seu. Tudo que é meu e tudo que é meu pode ser seu. É a filosofia da misericórdia, a filosofia da solidariedade, a filosofia do amor ao próximo. A filosofia dos salteadores é reprovada por Deus. Por quê? Porque sou dono do que é meu e não do que é do meu próximo. A filosofia do sacerdote e do levita também é uma filosofia reprovada por Deus, porque eu não posso reter para mim o que eu posso compartilhar. E a filosofia do bom samaritano, essa sim, essa é aprovada por Deus, porque eu devo compartilhar o que é meu com o meu próximo. Mas nós aprendemos também na parábola do bom samaritano que ela aponta para um direito sagrado do ser humano, que é exatamente o direito de propriedade. No artigo 5, inciso 22 da nossa Constituição Federal, diz o texto lá da nossa Constituição o seguinte: é garantido o direito de propriedade, ou seja, dos indivíduos ou organizações usarem seus bens, gozarem deles e tê-los à disposição. A prática do furto contraria a nossa Constituição Federal, contraria a filosofia do bom samaritano, contraria a palavra de Deus, contraria este 8º mandamento da palavra de Deus. Mas quando nós pensamos em furto, o que é o furto? Qual é a diferença que existe entre furto e roubo? O furto é uma figura de crime prevista no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, que consiste na subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem, com o fim de assenhoreamento definitivo. Então é uma prática criminosa prevista aí no artigo 155 do Código Penal Brasileiro. Furto é a subtração patrimonial sem violência ou ameaça, sem a ciência e sem a percepção de quem é furtado. Por exemplo, furto de carteira. O
camarada, o ladrão, ele tira a carteira da pessoa e a pessoa nem percebe. Isso é um furto. O roubo é o ato de subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. É um crime previsto também no nosso Código Penal brasileiro, lá no artigo 157 do Código Penal brasileiro. Inclusive, entre os presidiários existe uma gíria. O camarada que foi surpreendido e preso no roubo, pergunta-se para ele: por que você está preso? Eu estou preso pelo 157. Já se tornou uma gíria entre os presidiários. Meus irmãos, roubo é a subtração patrimonial com violência ou ameaça, com a ciência, a presença e a percepção da vítima do roubo. Por exemplo, assalto à mão armada, o latrocínio, que é um roubo seguido de morte. E quando nós pensamos na questão do furto, furto, como qualquer outra prática criminosa, ela é pecaminosa e ela é consequência da queda do homem no pecado. Nós temos aqui nesse capítulo 20 de Êxodo, versículo 15, a inclusão desse 8º mandamento no decálogo da lei de Moisés, que é precedido de algumas práticas de furto registradas por Moisés no Pentateuco, antes mesmo de escrever o Êxodo e o livro de Êxodo, e mesmo antes do Êxodo, a retirada, a libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. Se você observar lá em Gênesis, capítulo 31, versículo 39, o texto lá fala a respeito, ou seja, Jacó fala a seu sogro Labão sobre os animais do seu rebanho que eram furtados de dia e de noite. Gênesis capítulo 31, verso 19, fala a respeito de Raquel, a esposa de Jacó, filha de Labão. Diz o texto lá que ela furtou os ídolos do lar que pertenciam ao seu pai. Irmãos, a prática do furto pode progredir para a chamada cleptomania, o vício de roubar e furtar, a mania de furtar e roubar, a compulsão pelo furto, pelo roubo, que é um vício que carece de tratamento para libertação. Na palavra de Deus, ele proíbe a prática do furto. Deus, ele considera o furto como um crime, um pecado, e por isso, então, ele inclui na sua palavra, aqui no decálogo, esse 8º mandamento, determinando ou proibindo o furto: não furtarás. Então, nós vamos pensar sobre esse mandamento, à luz desse texto da palavra de Deus e outros também. Nós vamos pensar sobre esse mandamento, vamos pensar sobre 3 aspectos que envolvem esse mandamento para nossa meditação, nossa reflexão nessa noite. Primeiro, vamos pensar nos prejuízos, tanto materiais como espirituais, que o furto causa na vida das pessoas. O Código Penal brasileiro tem 5 classificações para o furto. Nós temos o furto simples, o furto majorado, o furto privilegiado, o furto qualificado e o furto de coisa comum. Mas existem 2 naturezas de furto em relação aos prejuízos que o furto causa na vida das pessoas. Primeiro, o furto de natureza material. A prática do furto gera prejuízos materiais calculáveis e incalculáveis para cidadãos, para famílias e para o próprio Estado também. Mas também as próprias igrejas, elas são vítimas de furtos e roubos. E isso está também na palavra de Deus, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, no capítulo 2, versículo 22, Paulo fala sobre os que abominam os ídolos, mas roubam os templos. No versículo 21 de Romanos capítulo 2, Paulo fala sobre os que pregam que não se devem furtar, mas eles furtam, numa expressão de hipocrisia. Irmãos, e não são poucos os casos hoje de líderes religiosos que desviam recursos das suas denominações religiosas para os seus próprios bolsos. Ladrões de gado invadem propriedades, levam o gado que não lhes pertence.
Outros matam animais lá no pasto, mata o animal alheio, tira toda a carne de primeira e deixa o restante da carne da carcaça lá no pasto. Ladrões furtam cabos de fibra óptica, causando transtorno e prejuízo para empresas de telecomunicação e de internet. Ladrões conseguem cartões e números, senha de cartões de crédito para realizar saques e fazer compras com cartões de outras pessoas. Inclusive, eu já fui vítima disso também. Então, é preciso que quando nós fazemos um cartão de crédito, é necessário que nós façamos também o seguro do mesmo, porque a qualquer momento alguém pode roubar seu cartão, pode clonar o seu cartão, a senha do cartão e usá-lo para os seus próprios interesses. Idosos aposentados são vítimas de espertalhões que surrupiam os valores das suas aposentadorias de forma covarde. E as formas mais criativas de furto e de roubo estão por toda parte, lesando e causando muito prejuízo para muita gente. Quando Paulo escreve a sua carta, a primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 6, no versículo 10, o apóstolo Paulo, ele fala dos ladrões que estão entre aqueles que não herdarão o reino de Deus. Então, no céu não há lugar para ladrões, no céu não há espaço para ladrões. Todo ladrão tem o seu lugar já reservado, sim, no inferno eternamente, caso não se arrependa da sua prática pecaminosa. Mateus capítulo 5, verso 30, Jesus diz o seguinte: e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Jesus parece até radical nessas palavras aqui, mas ele está expressando com essas palavras a seriedade com que ele, a palavra de Deus, considera a questão do roubo, do furto, de tirar as coisas das pessoas que não pertencem a nós, mas pertencem às outras pessoas. Lá na Arábia Saudita e outros países também de predominância islâmica, quando uma pessoa é surpreendida roubando ou furtando alguma coisa, ela é denunciada, o que as autoridades fazem? Corta a mão direita. E se continuar tirando as coisas dos outros, corta a outra mão também. E se continuar no crime, é penalizado com a pena de morte. Então, nesses países, a tolerância zero para os ladrões, para aqueles que furtam e roubam também. O furto traz prejuízo material para as pessoas. Mas o furto também era de natureza espiritual. Nós podemos não ser ladrões no sentido material. Nós podemos e devemos condenar, rejeitar, abominar o furto de coisas materiais, mas nós podemos não estar furtando coisas e bens materiais das pessoas. Mas será que nós não estamos furtando os bons sentimentos nos corações das pessoas? Já parou para pensar nisso? Satanás, o nosso arqui-inimigo, ele é o maior exemplo de ladrão, tanto no sentido material como no sentido espiritual. Por isso que Jesus, lá em João capítulo 10, verso 10, ele diz que o ladrão, se referindo a Satanás, ele vem para roubar, matar e destruir. Então, Satanás, ele é especialista em tirar de nós coisas materiais, bens materiais, mas também os bons sentimentos dos nossos corações. Reverendo Hernandes Dias Lopes, numa das suas mensagens, ele se refere ao diabo como ladrão da alegria. O diabo é o ladrão da alegria, porque ele subtrai, porque ele tira do nosso coração a alegria e todos os outros bons sentimentos do nosso coração. Mas acontece que Satanás, ele não faz isso sozinho, ele usa a instrumentalidade de pessoas para tirar do nosso coração os bons sentimentos que são fundamentais. E segundo Samuel, capítulo 15, versículo 6, diz o texto lá que Absalão, que estava organizando todo um complô, uma conspiração contra o seu próprio pai,
para ocupar o trono da nação de Israel. Diz o texto lá que Absalão, filho de Davi, ele furtava o coração dos homens de Israel, ou seja, Absalão ele substituía o sentimento de afeição por sentimento de ódio, de rejeição ao seu pai Davi no coração dos homens de Israel. Irmãos, eu fico pensando, quantos esposos hoje não furtam o amor no coração das esposas, deixando no lugar o ódio, acompanhado da tristeza, da angústia e até mesmo da depressão. Quantas esposas hoje deprimidas, porque os seus esposos tiraram toda a alegria existente nos seus corações. Quantas esposas não têm feito o mesmo hoje com os seus esposos? São ladrões que praticam o chamado furto espiritual. Quantos pais hoje não fazem o mesmo com os seus filhos? Quantos filhos hoje não fazem o mesmo com os seus pais? Quantos pastores não fazem isso hoje com as suas ovelhas? E quantas ovelhas também não fazem isso hoje com os seus pastores? É furto espiritual. É a substituição de bons sentimentos por maus sentimentos no coração das pessoas. A questão é que aquele que é furtado, a diferença é só essa. O que é furtado nesse sentido ele percebe, mas aquele que furta nem sempre percebe. Quantas vezes nós causamos mágoa no coração das pessoas e a gente não percebe? As pessoas vítimas percebem, mas nem sempre nós que causamos percebemos. Mas há um remédio para todo tipo de furto que a palavra de Deus recomenda para nós. O remédio é o arrependimento. O remédio é a confissão. O remédio é pedir perdão. Se eu tenho te magoado, se eu tenho trazido tristeza, angústia, desgosto no seu coração, me perdoe. Se eu tenho roubado ou furtado de você os bons sentimentos, que você me perdoe. É o reconhecimento, o arrependimento, a confissão, o pedido de perdão, mas também a restituição, a devolução de coisas e sentimentos que nós furtamos na vida das pessoas. E quando nós fazemos assim, nós recebemos o perdão. Nós recebemos principalmente o perdão de Deus, porque Deus promete cura, perdão, restauração para os ladrões de coisas e de sentimentos. Segundo Crônicas capítulo 7, verso 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender dos seus pecados e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus nos restaura de todo furto, de toda natureza que nós praticamos. Isaías capítulo 55, versículo 7, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, volte-se ao nosso Deus, volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Então, meus amados irmãos, o furto, ele é de natureza material, mas ele também é de natureza espiritual, e nós temos que ter cuidado com o furto, tanto material como espiritual, cuidado com o prejuízo material que o furto traz, mas também o prejuízo espiritual que o furto pode causar também. Mas eu gostaria, em segundo plano, de pensar na questão da relativização do furto. Veja bem, nós vivemos hoje numa sociedade relativista, onde os fins justificam os meios, onde as boas causas, elas justificam ações pecaminosas. É o chamado relativismo moral. E com isso, à luz desse pensamento relativista, não tem nenhum problema roubar ou furtar, se o objetivo é ajudar pessoas necessitadas.
Não há problema nenhum em furtar um celular da pessoa, porque aquele que furtou, roubou o celular, ele está precisando. Então, há necessidade, inclusive, de descriminalizar no Brasil o roubo ou o furto de um celular. Não tem problema nenhum. Relativismo moral. João Acácio Pereira da Costa. Você já ouviu falar desse nome? João Acácio Pereira da Costa. João Acácio Pereira da Costa foi o famoso bandido da luz vermelha no Brasil. Ele nasceu no dia 24 de junho de 1942 e morreu no dia 5 de janeiro de 1998. Ele nasceu em Joinville, Santa Catarina, e morreu também em Joinville, Santa Catarina. Na sua ficha criminal, o bandido da luz vermelha constava 4 assassinatos, 77 assaltos, 50 veículos furtados e mais de 100 estupros. E diz a história que, a despeito de ser criminoso e ladrão, ele gostava de ajudar as pessoas carentes e necessitadas com o produto dos seus furtos e roubos. Irmãos, e quando nós olhamos para a política, para a nossa política brasileira, a filosofia existente ou o pensamento existente é o seguinte: político bom é aquele que rouba, mas ele faz. Isso é relativismo moral, reprovado por Deus, abominável aos olhos de Deus. Mas quando a gente pensa no relativismo, envolvendo roubos ou furtos, o relativismo está também no tipo ou quantidade daquilo que é furtado. Por exemplo, não há nenhum problema subtrair uma caneta do colega de escola lá na sala de aula, subtrair um lápis ou uma borracha do colega lá na classe, na sala de aula. É só uma caneta, é só um lápis, é só uma borracha. Meu falecido pai, ele nunca foi crente, mas o meu pai tinha princípios morais muito interessantes. De vez em quando ele reunia nós como filhos e dizia: meus filhos, eu quero que vocês sejam homens trabalhadores e honestos. Como pai de vocês, eu não quero que vocês tirem uma agulha de alguém, que vocês não peguem uma agulha sequer de uma pessoa. Então, meus amados irmãos, nós temos que ter cuidado com o relativismo em relação ao furto, porque, na verdade, nada nessa vida, absolutamente nada, justifica a quebra desse 8º mandamento, onde Deus diz para nós: não furtarás. Então nós vimos em primeira mão que o furto ele causa prejuízo não só material, como também espiritual. Nós vimos a questão do relativismo, a relativização da questão do furto. Mas em terceiro e último lugar, nós vamos ver a questão do furto como uma prática desnecessária. O furto como roubo é uma prática desnecessária, porque a questão do furto, a prática do furto é uma questão de caráter. Porque o ladrão, ele é um tipo de pessoa que revela para a sociedade, para a sua família também, um péssimo caráter. Porque ele não tem a devida consciência do mal que ele causa, do prejuízo que ele causa na vida das pessoas. E é interessante que quando alguém rouba alguma coisa da sua casa, ou furta você, tira de você alguma coisa, parece que a tristeza pelo ato praticado por aquele ladrão pesa mais no coração da gente do que aquilo que foi furtado ou roubado. Não é verdade? É tão triste quando alguém entra na casa da gente e tira os nossos bens, sejam muitos, sejam poucos, de pequeno valor ou de alto valor. Isso traz uma tristeza tão grande no nosso coração, porque isso revela o mau caráter das pessoas. O ladrão, ele encara o roubo e o furto como uma questão de subsistência, de sobrevivência, e assim ele prefere tirar as coisas dos outros do que viver do suor do seu trabalho. Mas pessoas trabalhadoras e de bom caráter, elas não precisam roubar, não precisam furtar para sobreviver.
Na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, que é descrita lá no livro de Atos, a partir do capítulo 18 em diante, o apóstolo Paulo ele pregou o evangelho na cidade de Éfeso, que era uma espécie de metrópole à moda antiga, capital da província da Ásia Menor, no Império Romano, no primeiro século da era cristã. E quando Paulo chega e prega o evangelho, anuncia o Senhor Jesus naquela cidade, o resultado é que muitas pessoas em Éfeso se converteram ao evangelho ao ouvir a pregação do apóstolo Paulo, e com isso então Paulo, ele plantou a igreja do Senhor Jesus Cristo naquela cidade. Mas acontece que muitos convertidos lá em Éfeso eram ladrões na sua vida pregressa, porque eles viviam do furto e não do trabalho honesto, e Paulo então os exortou a deixar o furto e a sobreviverem do trabalho justo e honesto. Quando Paulo escreve aos Efésios capítulo 4, no versículo 28, Paulo diz: antes, aqueles que furtavam não furte mais, antes trabalhe, fazendo o que é bom com as suas próprias mãos, para que tenha com que socorrer ao necessitado. Irmãos, se nós trabalhamos honestamente, se nós confiamos em Deus, na palavra de Deus, nas promessas de Deus, na providência de Deus, nós jamais vamos precisar de roubar ou furtar ou subtrair as coisas das pessoas. Portanto, a quebra desse 8º mandamento revela falta de caráter, revela falta de confiança em Deus e na providência de Deus para suprir todas as nossas necessidades, como nós vimos hoje na liturgia do culto, na leitura de Filipenses capítulo 4, verso 18 e 19, onde Deus promete suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Então, meus amados irmãos, a quebra deste 8º mandamento revela a falta de caráter, a falta de confiança em Deus, na providência de Deus, para suprir as nossas necessidades. Nós não precisamos roubar ou furtar nada de ninguém para sobreviver e sobreviver muito bem aqui na face da terra. Mas eu quero, antes de finalizar essa mensagem, trazer algumas aplicações práticas para a nossa reflexão nessa noite. Eu quero perguntar para você nessa noite que está ouvindo a palavra de Deus: qual é a sua filosofia? A sua filosofia é dos salteadores? Você acha que o que é dos outros pertence a você também? A sua filosofia é do sacerdote, do levita? Você acha que ninguém precisa do que você tem? Você nunca reparte o que tem com os outros? E a sua filosofia é a filosofia do bom samaritano? Você compartilha com os outros aquilo que é seu? Você carrega no seu coração que tipo de filosofia? A filosofia da avareza, do materialismo obsessivo? Você carrega consigo a filosofia do egoísmo? Tudo que é seu é só seu, não serve para compartilhar com os outros? Ou você carrega consigo a filosofia da misericórdia, a filosofia do amor, a filosofia da solidariedade? Você é um instrumento de Deus para socorrer os necessitados? Quero dizer para você, use do seu direito de propriedade, mas também respeite o direito de propriedade alheia, propriedade dos outros, respeite a propriedade alheia. Em segundo lugar, você não é um ladrão de coisas materiais, espero que não. Mas será que você não tem sido um ladrão de sentimentos? Se você chegar à sua esposa, chamá-la a uma conversa franca e dizer para ela: olha, eu tenho tirado algum bom sentimento do seu coração? Talvez ela responda para você: sim, tem tirado, sim. E se a sua esposa chegar para você e dizer: eu tenho tirado algum bom sentimento do seu coração, talvez ele possa responder para a esposa: sim, tem tirado. Então a necessidade de perdão, para que todo sentimento bom retirado dos corações possa ser devolvido, restituído através do perdão. Cuidado para não furtar os corações.
para não substituir os bons sentimentos pelos maus sentimentos na vida das pessoas. Terceira aplicação, não seja um relativista moral. Nunca pratique o furto sob qualquer justificativa, nunca justifique a quebra deste 8º mandamento na vida de ninguém. Em quarto e último lugar, quarta e última aplicação, seja uma pessoa de bom caráter, seja um trabalhador ou uma trabalhadora incansável, ganhe a sua vida de forma honesta ou com honestidade. Confie plenamente em Deus, no Deus da providência, para suprir todas as suas necessidades. Concluindo então essa mensagem da palavra de Deus sobre o 8º mandamento. Nós vimos em primeira análise que o furto ele causa prejuízo não só material, mas também espiritual na vida das pessoas. Nós vimos em segundo plano a questão da relativização do furto. Nada nessa vida justifica tirar dos outros aquilo que lhes pertencem. E terceiro e último lugar, o furto é uma prática desnecessária, uma vez que nós confiamos plenamente em Deus, no Deus da providência, para suprir todas as nossas necessidades. Que Ele nos abençoe. Amém.